Olá, crianças! Tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Tia Vivian tá morrendo de saudade ainda de vocês e também tá morrendo de calor. Quem mais tá com calor aí? Nossa, essa semana foi quente, né? Muito bem, então depois aí de 2 semaninhas nós estamos de volta com a nossa escola dominical. Então, antes de nós iniciarmos, fazermos qualquer coisa, qual é a regra número 1? Orar. Muito bem. Então agora vamos nos concentrar, vamos sentar. Vamos pedir silêncio para quem estiver aí, ó, conversando. E vamos nos concentrar agora para falar com Deus. Então, tia Vivian vai falar e vocês vão repetir. Lembrando que quando a gente começa as nossas atividades orando, nós vamos pedir para que Deus fale conosco através da história, através das músicas e através de tudo que nós vamos fazer, tá bom? E nós temos que ter o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus quer nos dizer. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por mais este dia. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Abençoa este momento para que nós possamos entender qual é a sua vontade para nós. No nome de Jesus, amém. Muito bem. Bom, então nós vimos, vamos recapitular a história. Nós vimos porque, como já passou um tempo, talvez você já tenha se esquecido do que aconteceu na história. Então, nós vamos recordar aí o que nós vimos na história da outra semana. Nós lemos no capítulo 39 de Gênesis a história de quando José chegou à casa de Potifar. Lembram? Ele era um guarda, ele era o comandante da guarda do Egito. E José foi foi comprado como escravo para trabalhar na casa desse homem. E o que aconteceu? José tinha um bom relacionamento com ele, era um empregado de confiança, mas a esposa de Potifar queria de todo jeito namorar ele. E o que aconteceu? José correu dela, fugiu, mas deixou para trás a sua capa. E o que aconteceu? A moça arranjou uma confusão, falou que ele tinha tentado agarrar ela e contou pro marido. José foi mandado para prisão por causa disso. Baita confusão, né? Então, agora que nós já lembramos a história, nós vamos continuá-la no capítulo 40 de Gênesis. Você já pegou sua Bíblia? Não pegou a Bíblia? Veio para a escola dominical sem Bíblia? Ai, ai, ai. Então, vai lá pegar que a tia Vivian vai esperar você pegar. Não foi? Mas tem que ir. Vai lá achar sua Bíblia. Muito bem, então agora nós vamos começar de verdade a nossa história. E você que está aí com a sua Bíblia, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 40. Tia Vivian vai ler o capítulo e nós vamos explicar o que aconteceu na história de José, tá bom?
Fiquem ligadinhos, porque vocês já sabem que depois a tia Vivian vai fazer uma perguntinha e tem que responder lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, lá no capítulo 40 de Gênesis, diz assim no versículo número 1. José explica 2 sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 de seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com esses 2 e mandou com que eles fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Vocês se lembram que no capítulo anterior, José, como ele era uma boa pessoa, ele já tinha conquistado a confiança daquela pessoa que fica tomando conta dos presos? Muito bem. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que eles estavam preocupados e perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira e que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei e eu espremia as uvas no copo e as entregava ao rei. E José disse: a explicação é a seguinte: 3 galhos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai mandar te soltar. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como você fazia antes. Porém, quando você estiver lá, lembre-se de mim, ajudando-me a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito eu não fiz nada para ser mandado para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, ele disse assim: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são os 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai soltá-lo e mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo vai ser pendurado num poste de madeira e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu a ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente
exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José e esqueceu dele completamente. Bom, nós acabamos o capítulo 41, mas vamos adiante. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava à beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve um outro sonho. Dessa vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíram do mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Sabe esse vento quente que anda vindo por aí? Era mais ou menos assim. E elas engoliram as 7 espigas cheias e bonitas. O rei acordou, tinha tido outro sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum deles foi capaz de dar uma explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia o senhor ficou com tanta raiva de mim e o chefe dos padeiros nos mandou para a cadeia e na casa do capitão da guarda. E certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer alguma coisa. E lá na cadeia estava um moço, estava com a gente, um moço hebreu que era o escravo do capitão da guarda. E a gente contou para esse moço os nossos sonhos. E ele explicou o que eles queriam dizer. E deu tudo certo, ele explicou exatamente como tudo aconteceu exatamente da maneira como ele falou. E eu voltei para o serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: eu sonhei que eu estava na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram magras e feias. E em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias e tão magras como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e as gordas. As vacas bonitas e gordas. Mas nem dava para notar porque elas continuavam feias como antes. E aí eu acordei. Mas depois eu tive um outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos. Elas eram boas e cheias de grão, as quais saíram do mesmo pé. Depois
saíram 7 espigas, secas e queimadas pelo vento do deserto. E engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos a todos os adivinhos e sábios, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos. E as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos que o Senhor teve só podem dizer uma única coisa, significam a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém vai se lembrar do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E aí José continuou: portanto, será bom que o Senhor escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns da cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer todo o país durante os 7 anos de fome, e o povo não vai morrer de fome. Então, nós chegamos até a metade da história que esse capítulo conta. Nós vamos parar por aqui e na próxima semana nós iremos continuar. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim.
Amém. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, crianças. Então chegou a hora de nós fazermos o nosso desafio. Mas antes eu quero parabenizar o Guilherme, que não perde uma aula da escola dominical e responde todos os desafios. Parabéns, Gui, que Deus te abençoe, que você continue participando. E se você não respondeu, mas quer participar, continue enviando suas respostas lá no grupo do WhatsApp para nós, que o importante é vocês participarem, tá bom? Muito bem, crianças, então vamos lá. Tia Vivian vai fazer uma pergunta para vocês. Só que essa pergunta é um pouco difícil. Então, Tia Vivian vai querer que vocês mandem um áudio lá no grupo do WhatsApp para responder, tá bom? A pergunta é a seguinte: qual foi o sonho que o copeiro teve? A Tia Vivian vai repetir. Qual o sonho que o copeiro teve? Se você sabe qual foi esse sonho, manda lá no grupo do WhatsApp o seu áudio explicando qual foi esse sonho. Mais um detalhe, não pode faltar nenhuma informação, tá bom? Então é isso, crianças! Essa foi a nossa aula da escola dominical. Eu espero vocês na semana que vem para nós continuarmos a história de José. Não percam! Tchau, tchau!